Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Terça-feira, hoje 21 de outubro de 2014. Pois bem, esse mês de outubro está sendo reservado para o período de matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino. Quem está conosco para conversar sobre esse período é a coordenadora pedagógica da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Sandra Allert. Coordenadora, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes do Primeiro Jornal na nossa querida Rádio Tirol. Bom, prospectando já 2015, né, que faltam aí 2 meses e meio para que a gente entre no novo ano e a rede estadual de ensino já faz as suas... São 2 períodos, né, primeiro o período de rematrícula e durante também o mês de outubro, já começou inclusive, o período de matrículas novas, é isso? Nós somos, na verdade são 3 períodos. O período de rematrícula, Marcos Vinícius, agora a inscrição, né, a busca daqueles pais que pretendem em 2015 que seus filhos estudem na rede estadual, e em janeiro de 2015 a consolidação desse processo todo com a efetivação dessas matrículas mesmo, então. Com os pais que agora buscam, escolhem escola, né, fazem as opções, e em janeiro então eles literalmente efetivam, assinam a matrícula do filho na escola. Nesse período de inscrição, então, como denominaste, o que os pais que estão nos ouvindo precisam, o que eles precisam para efetuar esse período de inscrição, para ser efetivada a matrícula no ano letivo de 2015? Bom, Marcos, já há alguns anos essa busca da inscrição ela é online, né? Os pais, se eles já têm um devido conhecimento da rede, das escolas, eles fazem a inscrição via o site www.educacau.rs.gov.br. Fica tranquilo que eu já estou solicitando uma aguinha aqui que vai ajudar um pouco. Fica à vontade. De manhã cedo, esse dia, como tu disseste, né, a mudança da temperatura ocasiona isso. Exatamente. Mas então, nesse período, os pais via online escolhem, fazem a opção da sua escola, né? E ali lançam dados que são simples, nome do aluno, data de nascimento, principalmente também os dados do pai ou responsável. Porque ali ele gera um número de inscrição e esse número é que localiza o pai depois. Todo o processo ele lança um e-mail, também ele informa um e-mail e essa confirmação de matrícula se dá via e-mail. Daí em janeiro ele busca a escola para fazer a consolidação, né? Claro que a gente gosta muito de receber a visita dos pais que porventura querem conhecer a escola, querem escolher, poder fazer essa opção. Coisa que acontece aqui em Teutônia, tá? Quando a gente tem 2 ótimas escolas de ensino médio, né? Que são Reinaldo Afonso Augustin e a Gomes Freire. E também nesse momento aqui, a gente não pode deixar de falar dos nossos vizinhos de Westfália, né? Visto que Westfália está com toda uma obra nova, escola nova, e eles podem optar onde eles querem estudar. Bacana. Bom, falando em termos de números, aqui na região, são quantas escolas estaduais aqui que abrangem a 3ª Coordenadoria Regional de Educação, coordenadora pedagógica? Marcos, ótima pergunta, porque as pessoas nos perguntam assim, por que em outubro agora fazer, né? Só para ter uma ideia, hoje nós estamos falando de um contingente de 24.300 alunos, distribuído em 90 escolas em 32 municípios da nossa regional. Da nossa regional. Então, assim, precisamos desse tempo para fazer um planejamento, acomodação de espaços físicos, professores e principalmente o número de turmas que nós passaremos a ter em 2015. Então, esses meses de novembro e dezembro, eles servem para isso agora, né? Para nós fazermos essas discussões que às vezes nem ficam no âmbito só da rede estadual. Precisamos de uma negociação também com o município, quando, né, você sabe, a educação fundamental ela é partilhada entre município e estado. Qual é a principal demanda hoje nesse período? Há falta de vagas na nossa região, há sobra de vagas, os números estão todos preenchidos. Tivemos uma escola nova no município de Westfália, há projetos de outras escolas a nível de região também. Qual é que é a principal demanda que vocês se deparam nesse período de inscrições para a efetivação das matrículas em janeiro? Tá. Posso te dizer que nós temos um processo relativamente tranquilo, né? Nós não temos falta de vaga na 3ª Coordenadoria, bem mais para sobra de vaga em alguns municípios, né? Nós podíamos ter turmas maiores. O que nós temos às vezes, né? E principalmente muito focado no município, né? Então é um ponto só,
que é a questão dos turnos, né? Alunos que têm a preferência pelo turno da manhã. Mesmo assim, neste ano de 2014, né, nós fizemos uma discussão com a Escola Presidente Castelo Branco e ampliamos as turmas no turno da manhã. E, apesar de termos a famosa fila na frente do Castelo Branco, né, todos os alunos que lá estiveram e mais uma sobra conseguiram se matricular no turno da manhã da escola. Então, se eu for te falar de algum problema, ontem ainda mesmo, antes de vir para cá, fiz uma finalização com a equipe que cuida das matrículas e perguntei, tudo tranquilo, como está? A única questão que nós temos é esse processo online, que às vezes as pessoas fazem a inscrição, né? Já tivemos vários casos esta semana, fazem, depois voltam para conversar em casa e, eu queria o curso normal, né, o magistério, mas agora pensando bem eu vou. Ou eu fiz no ensino médio, eu quero o magistério, né? Porque nós temos uma região muito bem servida em cursos de magistério. Temos 4 escolas, né, em pontos estratégicos, né, em Taquari, em Encantado, em Lajeado, em Estrela. Temos uma escola em Estrela que é única, exclusivamente de curso normal e tem internato, oferece internato ou semi-internato. Então isso faz com que as pessoas às vezes optem num momento e logo depois saem. Então esse é o problema hoje. Mas até essas pessoas, tranquilamente, até dia 31 de outubro, nós podemos fazer essa correção no sistema. A maior escola hoje é o Castelinho Lajeado. Isso, é o Castelo de Branco. Alunos. Muito seguido, sabe, Marcos, pelas escolas aqui de Teutônia, Sim, né? sim, sim. Se a gente for ver o número de alunos, nós temos o Castelo Branco, temos o Érico Veríssimo de Lajeado também, temos a Pereira Coruja em Taquari, Scalabrini Encantado, e temos as escolas aqui de Teutônia também. Muito bem. Além dessas inscrições para cursos normais, para matrículas de ensino fundamental e médio, temos a questão dos cursos técnicos também, que vão ser apresentados novos cursos também em Estrela, na Escola de Estrela, é isso? Isso. Nós temos no estado 6 escolas que oferecem unicamente cursos técnicos, que são as escolas de ensino profissional. Uma delas, para nossa felicidade, fica na nossa coordenadoria no município de Estrela, Escola Profissional Estrela, que até 2014 trabalhava com 2 cursos, técnico em informática e técnico em secretariado. E num processo de ampla discussão com a comunidade tanto estrelense quanto lajadense, as proximidades, creio até que lideranças empresariais de Teutônia estiveram participando, foram escolhidos 4 novos cursos. Os processos foram encaminhados e tivemos a felicidade de ter os 4 processos aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Então, a partir de 2015, a Escola Profissional Estrela passa a oferecer técnico em confeitaria, técnico em panificação, técnico em edificações e técnico em recursos humanos. E é sempre bom dizer, né, Marcos? É uma escola pública de ensino gratuito. Então, são oportunidades que nem essa, que um aluno que já terminou o ensino médio, ou um aluno que está cursando o 2º ano do ensino médio, pode buscar para já sair dali com 2 anos e meio, 3 anos, conforme o curso, com uma profissão. São cursos todos de nível técnico e do ensino médio, quem está cursando pós-médio. Pós-médio. Na verdade, ele é pós-médio, então por isso que a determinação do aluno do 2º ano, né? Porque ele tem mais 2 anos de médio, daí ele tem mais 2 anos e meio do curso, por exemplo, confeitaria, 2 anos e meio, se for edificações, 3 anos, e ele já sai daí com a profissão. E isso num tempo hoje, quando tu tem a absorção já do mercado de 87% de todos os alunos que frequentaram o curso técnico já com a profissão garantida, isso é com certeza nós temos que dar um valor muito grande. Muito se fala a nível de Brasil e a nível de Rio Grande do Sul também, justamente nessa questão da qualificação da mão de obra, né? Então oportunidades como essa podem ser aproveitadas. De que forma vocês, dentro da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, trabalham com a questão de cursos técnicos e essas mudanças que aconteceram dentro do ensino médio, do ensino fundamental também nos últimos anos? Não sei se é a primeira vez esse processo online, se já aconteceu, mas é uma série de mudanças. A 3ª Coordenadoria trabalha de que forma, com todas essas mudanças que a gente vê no ensino fundamental, no ensino médio, ensinos técnicos também, agora 4 novos cursos, como sentar essa poeira toda e fazer com que o dia a dia do aluno depois siga de forma normal? Com muito trabalho, muito trabalho. A sociedade muda, a sociedade caminha e a escola não pode ficar estagnada, né, Marcos? Então, e por isso que eu ressaltei essa discussão que houve com as comunidades locais, tanto de Estrela, Lajeado, Teutônia,
foi para isso. A escola, por mais que tenha 2 cursos, né, e curso técnico e informática, ela é uma demanda muito pertinente hoje na nossa atualidade, a escola não se contém, ela não fica só no muro dela, né, e ela passa a discutir com os entes, né, da sociedade, para que tipo de educação e que profissional ela pode formar, que tipo de profissional o mercado de trabalho tem necessidade para dar conta disso. Bom, então a escola técnica se preocupa com isso, né, com a profissionalização. Agora, se a gente for falar em ensino fundamental e médio, bom, a gente tem várias alterações, né? Porque o perfil do aluno mudou muito nesses anos, né? E muda a cotidianamente. Se a gente for conversar com qualquer educador, né, com mais tempo de serviço, a pessoa que vos fala já, com quase 30 anos de magistério, o aluno que a gente teve lá no início, onde a gente fez a nossa especialidade, a nossa formação, ele é muito diferente. E o professor, o educador, e felizmente nós temos hoje, não só no estado, mas no Brasil todo, educadores preocupados com isso. Você não pode ficar repetindo aquela máxima, no meu tempo, né, no meu tempo. O nosso tempo já passou, o tempo hoje, até o nosso tempo é diferente hoje, né? E a educação, ela caminha por isso, né? Nós temos cotidianamente estar nos formando, nos trabalhando, adicionando novas informações. Nós temos investido massivamente em formação dos professores, né? Via programas como o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, via Pacto do Ensino Médio e todas as formações que a coordenadoria ofertou. Esse ano, por exemplo, a questão agora de um mês atrás, tivemos formações da diversidade cultural em relação à cultura afro, tivemos a formação para as bibliotecárias de escola, estamos tendo, ontem ainda participei de uma formação sobre os projetos políticos pedagógicos das escolas, uma discussão rica com a assessoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse é o movimento. E quando eu te digo é trabalho, porque não é... Se tem uma coisa que nós não temos na educação, é uma rotina. Exatamente, porque se fala, a gente acompanha, fala-se da geração Y, né? Fala-se da Y, Índigo. Acham tanto, mas a gente vê que aos nossos olhos, talvez isso poderia ser trabalhado de uma forma de divulgação mais ampla, mas parece que os jovens estão evoluindo, né? E os professores também, é importante que se faça essa divulgação, de que os professores também estão caminhando junto com os jovens, com esses adolescentes que passam aí uma boa parte da sua vida nos bancos escolares. Então, essa aproximação do aluno, que é geração, como nós falamos antes, XY e não sei o que mais, mas do professor, que também tem que caminhar nessa direção, aproveitando inclusive a sua formação pedagógica para falar desse momento tão distinto que eu acho que a gente passa. Eu acho que tu tocaste num ponto ótimo para qualquer educador, porque eu tenho muita tranquilidade em dizer, nunca nós, professores, estudamos tanto quanto nesses últimos 3 anos e meio. Nós temos que retomar questões da escola desde a chegada, desde a Constituição, porque assim, quando nós falamos de uma sociedade, de que sociedade nós falamos? Nós falamos de uma sociedade de evolução cotidiana, né? Hoje, se eu for pensar, quando eu inseri o computador na minha vida, né, e foi computador, aquele computador grande, e hoje eu tenho uma filha de 9 anos que trabalha, se delicia no tablet, faz a pesquisa do Google, né? Informação, os nossos alunos têm a qualquer momento o instrumento na frente deles, né? Eles chegam com essa celulares, a informação. O que nós temos que fazer é fazer a formação, né? É dizer para eles como utilizar essa informação da melhor maneira possível. E esse é o trabalho. E para isso eu tenho felicidade de dizer que eu trabalho numa classe que nós temos que nos formar sempre, né? Às vezes as pessoas dizem, vocês também, radialistas, claro, o equipamento, olha, se eu for pensar o equipamento de um tempo atrás e hoje o equipamento que está posto para vocês, né? Antes, aquela enormidade de CDs, LPs e coisas, né? Há 14 anos atrás eu trabalhava numa rádio que não tinha, por exemplo, internet disponível como nós temos aqui. Fazem em 14 anos, é muito pouco dentro do limite de tempo. É muito pouco. Exatamente. Hoje, tu vê, nós trabalhamos com a gestão na escola para rede Wi-Fi em todas as escolas, né? Para os alunos terem o acesso a qualquer lugar de informação deles. Estamos, sim, no debate de criar regramentos na escola. Em que dia, em que hora, qual o momento, né?
se tu for ver a toda a discussão, e hoje vai ser uma discussão que vai ser retomada logo, já está começando, a questão do uso do celular na escola, né? Quando surgiu a legislação do celular, a proibição do celular em sala de aula, o celular recebia ligações e enviava no máximo torpedos. Hoje, o celular ele é um mini computador à tua disposição, né? E vou te dizer, se tu puder ter a oportunidade de visitar escolas, nós temos trabalhos riquíssimos envolvendo filmagens, projetos de pesquisa que os alunos fazem, utilizando aquela maquininha pequena que cabe no bolso, exatamente, né? Então nós estamos nesse processo e é um processo evolutivo, né? E posso te dizer, os alunos evoluem, mas os professores evoluem também muito mais. Num desafio grande, como eu te disse, de transformar a informação em informação para o aluno poder logo fazer as opções melhores para a vida dele. Bom, o papo de educação sempre nos rende muito, né, Sandra? É muito bom. Eu quero te agradecer. Vamos repassar novamente aqui, que afinal de contas foi a nossa pauta de hoje, embora a gente tenha buscado outros aspectos extremamente relevantes também, mas matrículas então, as matrículas para o ensino fundamental e médio, o período de inscrições, perdão, o termo que vocês estão... Isso, inscrições. De 1º de outubro a 31 de outubro. As rematrículas. Os pais que já têm seus filhos estudando na rede pública estadual, busquem a escola para atualizar seus dados, conversar. Eu tenho dito isso em todos os lugares, Marcos. Felizmente, a grande quantidade de pais na nossa região do Vale do Taquari é presente, mas nós ainda temos que atingir um número X de famílias. Então essas famílias devem ir até a escola, efetivar a opção de continuarem estudando na escola, e isso se faz de uma forma bem rápida, né, atualização de dados. E sim, o processo mais assim cuidadoso, aquele que a gente tem que ter, é de 13 a 31 de outubro, e é bom salientar como é um sistema online. Não adianta ter perdido o prazo e depois ir na escola, olha, eu perdi o prazo, eu preciso. A direção da escola, né, estamos numa parceria muito grande com todas as escolas, vai dizer ao pai, bom, agora o próximo período é de 5 a 13 de janeiro, que é o período para os retardatários. Então é muito rápido, olha, entrar na internet, e se a família não tiver internet, Marcos, as nossas escolas estaduais estão preparadas para receber essa família. Da mesma forma, a gente está pedindo auxílio das escolas municipais que têm os alunos até a 8ª série no ano, para que contribuam, que divulguem, que peçam para os pais buscarem. Faz a inscrição, é muito rápido, para depois, em janeiro, fazer. Então, de 13 a 31 de outubro, via o site www.educacau, educação sentiu rs.gov.br. Pais com crianças com 6 anos feitos até 31 de março, primeiro ano fundamental, alunos para o ensino médio e também os cursos técnicos. Bacana, Sandra Aller, coordenadora pedagógica da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, esteve conosco na manhã dessa terça-feira. Sandra, muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e um ótimo dia para todos.